O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. queridos irmãos, neste domingo, a Igreja celebra a ascensão do Senhor ao céu. Celebramos este grande mistério da nossa fé católica. Por isso a Igreja coloca no domingo esta solenidade para que todos possamos celebrar uma semana antes da solenidade de Pentecostes, que é o momento em que concluiremos o tempo da Páscoa, com o envio do Santo Espírito Paráclito. E esta solenidade, ela tem duas dimensões. De um lado, nós temos a exaltação de Cristo. Cristo que é exaltado, levado ao céu pela sua própria força, para entrar definitivamente no seu reino, lugar de onde nosso Senhor veio. Por assim dizer, podemos dizer que esta solenidade, ela conclui o tempo da encarnação. Lembrem, o tempo da encarnação começa no momento em que Jesus assume a forma humana na fragilidade de uma criança. Vem habitar entre nós por meio do seio da Virgem Maria. Ali Jesus é submisso a seus pais, obedecendo-lhes em tudo, guardando todos os preceitos, todas as leis, até que Jesus, aos 12 anos, vai ao templo, se perde, volta para sua casa e fica até os 30 anos submisso a José e a Maria. E aos 30 anos ele inicia a sua vida pública. Começa a pregar em todas as regiões, povoados, levando o Evangelho. Isso lhe traz consequências, e a maior delas é o peso do sacrifício da sua cruz, que vai ser a entrega total e definitiva. Então Jesus morre e é crucificado, sepultado, ressuscita, como celebramos há 40 dias atrás, e durante 40 dias, como a primeira leitura nos disse, ele permaneceu depois da sua ressurreição, ensinando os apóstolos. Na verdade, Jesus ia como que renovando a fé dos apóstolos, para que eles crescem na ressurreição. Então, este é o primeiro ponto, a exaltação de Cristo por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele sofreu e por tudo aquilo que Ele enfrentou neste mundo. Ele é exaltado na glória do Pai. De outro lado, nós temos também o momento em que Jesus adentra a eternidade, não porque Ele estivesse fora dela, porque Ele é Deus, mas a sua humanidade santíssima passa a fazer parte
do céu. E aqui nós temos uma grande graça, porque enxergamos aqui claramente aquele mistério que nós professamos no credo, quando dizemos que Jesus está à direita do Pai. Está assentado à direita do Pai. Nós rezamos isso no creio. Mas o que significa dizer que Jesus está à direita do Pai? Jesus está à direita do Pai meramente de forma passiva? Não. Jesus está à direita do Pai de forma operante, porque lá no céu, diz a carta aos Hebreus que Jesus ele é o sumo sacerdote, que intercede por nós junto ao Pai. Ele como que colide com o Pai, no sentido de que ele está interpelando o Pai, para que o Pai veja as nossas necessidades. E aí o que Jesus faz? Mostra as suas chagas gloriosas. As chagas gloriosas de Cristo é de certo modo uma recordação de tudo aquilo que ele sofreu nos dias de sua vida terrestre. Como diz a carta aos Hebreus, nos dias de sua vida terrestre, Cristo dirigiu preces e súplicas ao Pai e foi atendido. Quanto mais agora esse Filho que já está na eternidade, junto do Pai, com a nossa humanidade, porque ela é levada para participar da divindade, muito mais nós também temos a oportunidade de viver e de mergulhar nesse mistério. Então nós temos esses dois aspectos. De um lado, a exaltação de Cristo por tudo aquilo que viveu. Do outro lado, nós temos Cristo que está junto do Pai, e Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que olha por nós, intercede, interpela junto do Pai em nosso benefício. Junto com isso, nós temos também que nos recordar que celebrar a Ascensão é adentrar e participar daquela felicidade que Deus nos reserva. Celebrar a Ascensão é um mistério que fala a nossa vida cristã e fala-nos de que forma? Fala-nos, em primeiro lugar, que nós, como sabemos, somos passageiros neste mundo. Nós não temos aqui morada fixa. Nós não temos uma casa nesse mundo. A nossa morada, a nossa pátria definitiva é o céu. A própria palavra paróquia, o que significa a palavra paróquia? A palavra paróquia significa acampamento de cristãos. Quando a gente fala paróquia Santa Teresinha, né, paróquia santuário. Uma paróquia é um acampamento de cristãos, é um lugar onde os cristãos se reúnem, porque os cristãos não têm morada fixa. Nós não estamos na pátria, nós estamos, diria, exilados, nós estamos fora da nossa pátria. Porque a nossa pátria definitiva é o céu. Nós fomos feitos para o céu. Deus nos chamou para participar dessa eternidade na sua morte, ressurreição e glorificação. E com Ele, com a sua exaltação à glória, também nós somos exaltados. Também nós somos levados com Ele para participar dessa vida. Por isso, o apóstolo Paulo nos recorda: buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. O apóstolo exorta a comunidade de Colossos, justamente para quê? Para que a comunidade não se perca em meio às coisas transitórias desta vida, em meio às alucinações momentâneas, e se esqueça de que nós fomos feitos para o céu. Nós não temos aqui morada fixa. É como Catarina de Sena recorda: Jesus veio aqui nesse mundo, roubou o meu coração, deixou o seu coração no lugar e levou o meu coração embora. Nosso coração está escondido com Cristo no céu. São Paulo diz isso. A nossa vida está escondida com Cristo no céu. Então nós podemos afirmar e dizer que com a ascensão de Jesus, a nossa humanidade também adentra a eternidade e participa da vida do próprio Deus. Mas, meus irmãos, nós corremos um sério risco de sermos infectados e de nos esquecermos de que nós não somos daqui, de que nós não temos uma morada fixa aqui, que a nossa pátria é o céu. E esta infecção pode minar a nossa alma.
esta infecção pode ir consumindo, de tal forma que qual ser humano não deseja o poder? Qual ser humano não deseja a fama? Qual ser humano não deseja o sucesso? Qual ser humano não deseja as glórias, a vaidade, o reconhecimento? E tudo isso vai como que nos fazendo perder aquele foco, porque isso vai infeccionando a nossa alma, vai minando o nosso coração aquela certeza, e nós ficamos aqui como loucos, insensatos, doentes, brigando por coisas tão passageiras. O ser humano é uma loucura, né? Quando nós olhamos para os malefícios da nossa alma humana, né? Eu até comentava hoje na missa da manhã, né, da novena de Pentecostes, sobre os 3 inimigos da alma. Quais são os maiores inimigos que nós devemos enfrentar na nossa vida? Às vezes nós pensamos que são pessoas visíveis, mas na verdade os nossos inimigos não são esses. Nós temos 3 grandes inimigos da alma, como recorda a primeira carta de São João, e que São João da Cruz, um outro santo de séculos depois, descreve muito bem. O primeiro inimigo da alma são as nossas paixões. E aqui está um dos maiores problemas. Por quê? Porque esse inimigo, sabe onde ele mora? Dentro de você. Esse é o maior inimigo. Nós pensamos que os nossos maiores inimigos estão fora. Não, o seu maior inimigo está dentro de você. Porque são as nossas paixões de que forma? Veja, as paixões, elas foram colocadas por Deus dentro de nós. As paixões não são coisas más. Vou já explicar o que é uma paixão para que fique claro isso. Não é simplesmente, quando eu estou falando de paixões, eu estou falando de que uma pessoa que se apaixona pela outra fica lá, que nem uma topeira, né? Não, não é isso. Paixão é desordem da alma. Por exemplo, a pessoa tem o seu mundo irascível desordenado. Ou seja, uma pessoa que tem raiva desordenada e sai arrebentando tudo. Isso é uma paixão desordenada, paixão da ira. Pode ser que a pessoa do outro lado tenha a paixão da preguiça desordenada. Então a pessoa sempre quer ficar no sofá, eu quero descansar. Então ali tem uma desordem. Então ela precisa ter força para vencer aquilo. Do outro lado, a pessoa pode ter uma paixão no mundo sensual, uma desordem no campo da sexualidade. Outra pode ter uma paixão desordenada no campo da gula, de querer se alimentar e encontrar a felicidade. O outro pode ter uma desordem na vaidade. Então eu quero sucesso, eu quero ser sempre reconhecido, aplaudido, receber confetes. É uma paixão, é uma desordem, é a busca da vaidade. Outra pode ter a paixão do orgulho, de considerar-se melhor do que os outros, superior, ninguém me basta, nem Deus me basta, eu sou o maior e melhor de todos. Isso é uma desordem. Então, quando eu estou falando de paixões, eu estou falando disso. Todos nós temos um inimigo dentro de nós, que são essas desordens. E veja, essas desordens produzem uma confusão dentro de nós. Porque, às vezes, as coisas nem acontecem e a gente já cria uma fantasia. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa olhe de um jeito para você. E você não gosta. Nossa, ela olhou desse jeito para mim porque não sei o quê. E você cria na sua cabeça, simplesmente ela olhou para você e achou que você é feia, né, talvez. Mas você já faz um julgamento dentro da sua cabeça, pensando que ela já fez isso, já falou isso, eu sei que ela olhou desse jeito para mim, porque ela está... Não, talvez ela só olhou para você, viu, nossa, que bicho esquisito, né, e passou. E você lá, fica lá, nossa, mas fica uma semana malhando o negócio ali, sofrendo com aquele negócio. Isso que é? Uma desordem. Porque nós nos achamos especiais, então as pessoas olham para nós, e as pessoas são, eu sou especial, né? Então, se ela olhou para mim, ela olhou de uma forma assim meio torta, ela não gosta de mim, então ela está me julgando. Não necessariamente. Pode ser só que ela olhou, nossa, e passou. Mas o ser humano é uma loucura, não é verdade? A gente cria na nossa cabeça, faz um rebuliço dentro da cabeça, porque o nosso mundo passional é desordenado, porque nós temos inimigos dentro de nós. Então, as paixões, elas nos deixam meio fora da casinha. E esse problema aqui é um problema de todos, viu? Não precisa achar que você não tenha esse problema. Esse inimigo aqui, todos temos. Todos temos. Diga, eu tenho.
Isso, mas creia no que você está falando, né? Creia, acredite, não fala, eu tenho, será, né? Creia, porque você tem, a menos que você seja imaculado. Sabemos que não é. Imaculado é só a Virgem Maria. Então, está tudo estrupiado. O segundo inimigo da alma, depois das paixões, qual é? O segundo inimigo da alma é o mundo. São os prazeres, seduções, né? O mundo nos deixa impressionado, né? Então a gente corre atrás das coisas, a gente tem respeito humano, não quer desagradar as pessoas, porque o que as pessoas vão achar de mim, né? Então aí a gente fica sempre nesta tendência de querer agradar, de querer ser bonzinho, de querer ser simpático, de ser uma espécie, não sei, alguns não vão saber, mas já falei isso uma vez, né? Ser quase que uma espécie de Teletubbies, né? Quem assistiu o programinha do Teletubbies sabe lá, né? Aqueles bichinhos que aparecem lá e cantam, né? Gypsy, Lala, Pô, né? E fica lá, Gypsy, Lala, Pô, né? Todo mundo muito simpático, né? Então, né, não é nem um mínimo verdadeiro, né? Depois procure lá, Teletubbies, aqueles que são mais novos talvez não conhecem, mas era um desenho tão bobinho, né, inusitado, enfim. E assim, as pessoas acham que a vida, assim, a gente tem que ter um respeito humano e agradar todo mundo e ter, assim, ser uma espécie de Teletubbies. Não, nós temos que ser cristãos. Os cristãos são pessoas heróicas, valentes, que dão sua vida, que se entregam, que se sacrificam por amor a Cristo, que pagam o preço da verdade, enfim. Mas ainda existe um terceiro inimigo. O nome dele é diabo, demônio. Então, além de ter um inimigo dentro, um inimigo fora, tem um inimigo que chega repentinamente e não avisa. Né? Porque o demônio não avisa. A hora que chega, a hora que passa, ele passa, faz o estardalhaço, vai embora e de boa. Né? Então aí vem um terceiro inimigo. Aí você olha, mas padre, isso me dá uma canseira. É dentro, é fora e é repentinamente. Como fazer para lutar? Na caminhada cristã, Santa Teresinha, hoje, dia 1º, vale a pena mergulhar com essa menina doce, terna, meiga e obediente a Deus. Teresinha, numa das cartas que ela escreve no dia 15 de março de 1889, então ainda Teresinha estava no caminho de ascensão para os céus, ela fala a respeito da entrega a Deus, do martírio, do sofrimento, e Teresinha diz assim, não fique esperando o martírio para você se entregar para Deus. Não espere o martírio. Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, padre, né, quando que eu poderia ser mártir? Né? O que é um mártir? O mártir é aquele que derrama o sangue por Cristo. É que nem São Paulo, que vai lá, é cortado a cabeça. Né? Depois tem João Batista também, que pagou o preço, derramando o sangue. Depois você tem São Pedro, que morre de cabeça para baixo. Você tem tantos apóstolos e santos que, para defender a fé, derramaram o seu sangue. Então eu queria ser um mártir, né? Será que Jesus escolheria eu para fazer parte desses eleitos? Olha, não sei. Pode ser que o nosso país um dia venha a tomar outros rumos, né? A gente nunca sabe. Em um processo de perseguição à fé cristã, como já existe ao redor do mundo. E quem for ser cristão vai ter que pagar o preço do derramamento de sangue. Muitos vão se acovardar, outros vão ter coragem. Mas o fato é que, mesmo que não chegue esse tempo, Santa Teresinha diz, não espere esse tempo chegar. Comece a viver o martírio das alfinetadas. Isso que diz Santa Teresinha. O martírio das alfinetadas é o martírio diário, das pequenas coisas. Aquelas pequenas coisas que a gente precisa moldando dentro de nós. Aquelas pequenas coisas que a gente precisa ir controlando. Não é pegar um alfinete e ficar se furando, né? Não se trata disso. É você viver as pequenas alfinetadas. Nossa, eu vou suportar isso por amor a Jesus. Eu vou me contrariar isso por amor a Nosso Senhor. Enfim, é fazer das pequenas ocasiões grandes ocasiões para o amor. Esse é o coração da nossa padroeira, Santa Teresinha. Um coração que desejava somente fazer uma única coisa, ser agradável a Deus. Assim, meus irmãos, que nesta solenidade da Ascensão do Senhor nós queiramos também
ser agradáveis a Deus, assim como Cristo está lá no céu, exultante de glória, à direita do Pai, mostrando as suas chagas gloriosas. Que o Cristo possa, em nosso favor, interceder, para que no meio das lutas e batalhas desta vida, não pereçamos, não desanimemos, mesmo que tenhamos muitos inimigos, seja as paixões, seja o mundo, seja o diabo, não desanime. Cristo está lá no céu e intercede junto do Pai em nosso favor. Nós cremos nisso, nós celebramos isso na liturgia de hoje. E que o Senhor nos dê, meus irmãos, esta graça de, juntamente com nossa querida Santa Teresinha e todos os outros santos, podermos glorificar um dia a Deus no céu e participarmos, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, da glória e da eternidade. Amém.